Olá, pessoal. Meu nome é Vinícius Castilho. Quero agradecer a Pivô por esse convite de poder falar sobre tecnologia de aplicação nessa semana de agricultura de precisão da Pivô. Em nome da Raven, eu agradeço esse convite. E hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre pulverização, tecnologia de aplicação e novas tecnologias. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Me dá um minutinho aqui. Vocês não vão me ver 100% do tempo em full screen, mas eu acredito que vai ter uma telinha aí com o meu vídeo embaixo para vocês. Então, hoje, o nosso tema é controle e qualidade em tecnologia de aplicação. Como eu disse, meu nome é Vinícius Castilho, eu sou engenheiro agrícola, e nosso assunto hoje é esse. Para quem me conhece, eu gosto de trazer sempre uma reflexão antes de iniciar uma conversa, né? Uma conversa hoje virtual com vocês, mas você de casa começa a pensar, um convite a um questionamento que eu faço aqui para essa apresentação, que é em relação à nossa eficiência na pulverização. Gostaria que a gente repensasse a nossa eficiência. Será que a nossa pulverização hoje, ela está num caminho bom? Ela já chegou onde ela poderia chegar? Ou não, Vinícius? A pulverização hoje está muito ruim, precisa muito melhorar, e aí a gente vai pensar sobre isso. Então, você que está aí no YouTube já pode escrever nos comentários o que você acha da pulverização hoje em dia. Vamos interagir e a gente vai virtualmente aí fazendo um bate-bola aí, depois eu vou responder o seu comentário. Bom, pessoal, o que eu tenho para dizer para vocês? A aplicação de defensivo agrícola, ela é um processo quase sempre de baixa eficiência. Então, o que a gente pode concluir com essa frase? A pulverização, ela é um processo quase sempre de baixa eficiência. Por quê? Porque o nosso total aplicado, ele não consegue atingir o alvo de uma forma uniforme e consistente, ou seja, a gente tem um alvo e a gente não consegue atingir esse alvo. Então, com isso, a gente acaba jogando dinheiro pelo ralo, perdendo dinheiro em relação a isso. E quais são os fatores que vão interferir na nossa pulverização ser um processo de baixa eficiência? Temos condições ambientais, como a temperatura. Então, para você entrar com o pulverizador na área, você tem que ter uma temperatura ideal ali, não tem que ter esse range de 20 graus Celsius, né, entre 10 e 30, e uma temperatura ideal de 20 graus Celsius. Além disso, a velocidade do vento tem que ter uma velocidade ideal de 3 a 10 km por hora, para a gente não ter problemas com deriva do nosso produto. E a umidade relativa também tem que ter uma umidade relativa ideal, uma faixa, um range que a gente pode entrar com um pulverizador no campo, senão a gente vai ter processos cada vez mais de baixa eficiência. E esses fatores ambientais, essas condições ambientais são muito difíceis de controlar. A gente tem que trabalhar em parceria com a natureza para isso. Mas controlar isso é, de certa forma, impossível. Agora, a gente tem também condições operacionais. Quais são elas? A pressão, a velocidade de trabalho, o tipo de ponta, o tipo de bico que a gente vai trabalhar e a altura da barra. Essas condições operacionais, elas são manejáveis, a gente consegue controlá-las. E a nossa vazão, em função dessas condições operacionais, vai influenciar também no nosso tamanho de gota. E aí, esse é o ponto que a gente vai entrar aqui hoje. Lembra daquele questionamento da gente repensar a eficiência? Como que a gente está trabalhando hoje? O que a gente leva em consideração quando a gente vai falar de tamanho de gota? Você que é produtor que está aí, o tamanho de gota para você está sendo importante para a sua pulverização? Você está levando isso em consideração? Ou é um simples fator que você às vezes nem sabia que existia? Vamos pensar no tamanho de gota e vamos pensar por que ele é importante para a nossa pulverização. Bom, pessoal, então, a partir dessas duas condições, então a gente tem as climáticas e operacionais. As operacionais a gente consegue trabalhar
Então, o nosso tamanho de gota, vamos falar que a gente está trabalhando com gota grossa, tá? Nossa aplicação está sendo com gota grossa. Quais os problemas que a gente vai ter? Se a gente tem um vento com gota grossa, beleza, talvez a gente não tenha problema com deriva. Mas em questão da cobertura, da nossa cobertura, se a gente tem gota mais grossa, a gente com certeza vai ter uma cobertura menor, uma redução dessa cobertura. Quando a gente vai trabalhar com deriva, a gente pode ter uma cobertura ok, uma cobertura boa, mas, desculpa, quando a gente vai trabalhar com gota fina, a gente pode ter uma cobertura boa. Mas em relação à deriva, né, eu já soltei aí o principal problema. A gente vai ter problema com deriva sim, se a gente for trabalhar com gota fina. Então, ó, para ilustrar isso para vocês, pega essa folhinha aí com essa gota. Essa primeira gota aqui, não sei se vocês conseguem ver meu mouse, mas essa gota aqui, ela tá dimensionada também em todas essas aqui. Todas essas gotas equivalem a essa, a partir do volume dela, que é 4π, o raio dela ao cubo dividido por 3. Então, uma gota pode apresentar, ou um volume de gota, melhor dizendo, pode apresentar essa cobertura foliar, ou então toda essa cobertura foliar, certo? Para um mesmo volume de gota. Então, o que vocês acham? O tamanho de gota é importante ou não é importante quando a gente vai falar de pulverização? Pessoal, olha que interessante. Aqui, a gente vai começar a introduzir a nossa solução, que é o Eincommand, mas antes é interessante falar da evolução da pulverização. Então, pessoal, lá em meados de 1970, a gente conseguia ter uma vazão constante e uma velocidade constante da aplicação, ou seja, a gente conseguia controlar a nossa velocidade operacional. E isso lá naquela época já era um avanço muito grande na pulverização, porque aí você ia com uma vazão constante e aí você conseguiria ter uma taxa adequada para a sua aplicação. Depois a gente conseguiu controlar a nossa vazão. Então a gente conseguia variar nossa velocidade, deixar uma velocidade variável. Isso para quê, pessoal? Para atingir a mesma taxa. Imagine que você tem que fazer uma aplicação a 100 litros por hectare. Ou então você controla a sua velocidade, ou então você controla a vazão. Começamos controlando a nossa velocidade, depois a gente começou com os controladores de vazão para atingir sempre a mesma taxa. E isso, pessoal, dá uma olhada na data, 1978. 1978, pessoal. E isso é o que a gente usa, teoricamente, hoje em dia ainda, a maioria dos produtores usam esse sistema. É isso que a gente fala que é tecnologia de aplicação. Não, pessoal, isso está errado. A gente tem que seguir. Novas tecnologias foram feitas para a gente utilizar. Inclusive, até compartilhar com vocês, eu estava conversando com um produtor e eu comecei a conversar sobre ele, sobre o sistema de pulverização pulsada, que é o que a gente vai falar, o Eincommand. Ele falou a seguinte frase: Vinícius, não tem como a gente comprar um carro último tipo hoje se a gente não colocar um ar-condicionado. É exatamente isso que acontece com os pulverizadores de hoje em dia. Não tem como a gente ter um pulverizador, que seria um carro último tipo, produto bom, um Patriot, um pulverizador bom, sem colocar um sistema de pulverização pulsada. Tá, pessoal? E o que é esse sistema? Então, com esse sistema, a gente consegue ter o controle da vazão e da pressão. Então, a pressão entrou no jogo agora. Então, o que acontece? A gente consegue controlar a pressão e a gente vai ter um controle de tamanho de gota. Então, a gente vai ter velocidades variáveis, sempre a mesma taxa, e o tamanho de gota sempre uniforme. Eu vou te mostrar como o sistema consegue fazer isso e como a gente consegue controlar o tamanho de gota hoje para a nossa aplicação. Então, essa é a nossa solução, pessoal. O Eincommand Flex. Ele é uma válvula PWM que vai em cada porta-bico aqui do sistema. Eu vou explicar para vocês, vou dar um pouquinho da parte física também
desse sistema, uma introdução física para vocês, mas vamos focar aqui também na pulverização. Então, ó, não sei se vocês conseguem ver daí, pessoal, tem uma NCV que a gente chama aqui, ó, que é uma Nozzle Control Valve. Ela é responsável por fazer o controle dessa pressão do sistema. Tem um pistãozinho dentro dela, um êmbolo, que ele vai pulsar, e com isso a gente consegue controlar a pressão. Bom, o que nada mais é do que isso? O pessoal que entende um pouquinho mais de física aí vai entender. Mas esse NCV, né, é uma válvula PWM, tá? Uma Pulse Width Modulation, que é uma modulação por largura de pulso. Ou seja, temos aqui uma espira, essa espira ela vai fazer vai gerar um campo magnético, e esse material ferroso aqui, o pistãozinho, ele vai pulsar numa frequência de 10 Hz, fazendo com que a gente tenha uma entrada e saída de vazão aqui, ó, um fluxo de vazão. Com esse fluxo, a gente consegue aumentar a nossa velocidade sem alterar, ou diminuir também, sem alterar a pressão do sistema. Então, a pressão ela sempre vai ser constante, ou seja, o tamanho de gota sempre constante no sistema. E aí eu pergunto para vocês, pessoal, o que acontece com a cobertura quando o operador acelera ou desacelera? Isso falando do sistema convencional. Para ilustrar, olha aqui um papel hidrossensível que a gente fez o teste ali, pessoal. Então, a 14 km por hora, olha como é o padrão de gota, tá? E olha a 20 km por hora como é o padrão de gota, em relação à cobertura de aplicação. O que acontece, então? Quando a gente acelera, a bomba tem que mandar uma maior pressão, então a gente altera essa pressão do sistema, com isso a gente vai ter gotas mais finas. Quando a gente reduz essa velocidade, o sistema vai mandar menos pressão, e aí a gente vai ter gotas mais grossas. E que esse talhão aqui? Nossa, olha isso, em relação a corte de seção. Olha como fica o corte de seção num sistema convencional. Isso aqui para vocês é um talhão que agrada ou não agrada? Vai deixando aí nos comentários. Para mim, não agradou. Então, vamos lá. E aí, pessoal, qual que é o principal benefício do sistema? Bom, eu não vou falar de benefício para vocês, não no primeiro momento. Isso a gente vai deixar para um segundo momento. Vou falar sobre os desafios da agricultura hoje, os desafios da pulverização. E para ilustrar isso, eu trouxe o primeiro desafio aqui, ó. Variação de velocidade implica variação na cobertura. Temos aqui uma tabela de dimensionamento de bicos. Eu vou selecionar uma taxa aqui, ó, de 99 litros por hectare, trabalhando com a ponta ali 0,25. Então, a gente tem a nossa ponta 0,25 aqui, a pressão que vai trabalhar, o nosso tamanho de gota e a nossa taxa, com a nossa velocidade aqui. Vamos supor que a gente quer manter a mesma taxa, só que a gente vai querer acelerar e desacelerar o sistema, andar numa velocidade maior e numa velocidade menor. Então, vamos lá. Para a gente manter essa taxa de 99 litros por hectare, acelerando, vamos jogar ali para 16 km por hora, olha aqui, ó, onde vai estar esse range aqui, ó, nessa parte, tá? 99 vai estar entre aqui, ó, entre 96 e 105. O que aconteceu com o nosso tamanho de gota? Olha aqui, ó, o M significa gota média, aqui o C grossa e o VC super grossa. Quando a gente vai aqui, ó, acelera o sistema, a gente já vai para uma gota mais fina. Quando a gente desacelera, como vocês já sabem, a gente já conversou, ele vai para uma gota mais grossa. Ó, tá vendo aqui? Isso, pessoal, sistema convencional, tá? Então, vamos lá. A mesma questão da cobertura. Quando a gente tem uma gota média, olha ali, ó, como que fica a nossa cobertura. Jogou para a gota fina, fica uma cobertura melhor. Mas podemos ter o quê? Ó, problema com deriva. E agora, cobertura grossa ou muito grossa, a gente vai estar tendo problema na nossa cobertura de aplicação.
E aí a pergunta, se a gente estiver aplicando um pesticida de contato, como que isso fica? Então, a gente tem uma tabela também que vai ilustrar o tipo de gota para o alvo que a gente quer. Então, por exemplo, se a gente for usar um inseticida sistêmico, a gente tem que usar gotas médias e grossas. Caso a gente for usar um fungicida de contato, a gente vai ter gotas muito finas e finas. Então, são extremos, pessoal, e às vezes a gente não leva isso em consideração na nossa aplicação. Isso tem que ser levado em conta, dependendo do tipo de aplicação que você faz. Para ilustrar também, olha aqui, com o sistema convencional, padrão, quando a gente vai aumentando nossa velocidade, a nossa pressão também vai aumentando. E o tamanho de gota aqui, ó, aumentou a velocidade, aumentou a pressão, o tamanho de gota diminuindo. Com a Incommand, não. A gente aumenta a nossa velocidade, a pressão vai estar sempre constante, e o tamanho de gota sempre o mesmo. Controle de vazão e de pressão. E aí, para mostrar para vocês o sistema, olha a variação em relação ao número de gotas, quando a gente varia a velocidade. Então, aqui foi de 323 gotas a 14 km por hora para mais de 1.000. Quando a gente vai olhar o Incommand, esse número, essa variação de 229% vai só para 21. Então, o nosso sistema faz o controle do tamanho de gota. Isso é importantíssimo para a aplicação. Quem gosta aí de mapa, né, de visualizar isso, aqui são casos reais que a gente utilizou o sistema. E vejam que, olha aí, em relação à sobreposição, a gente tem uma melhoria incrível em relação à sobreposição. Mas olha em relação à aplicação correta. Quando a gente fala aplicação correta, nesse caso da convencional, ela não está correta, tá, pessoal? Por quê? Isso aí eu acho que vocês já conseguem responder. Porque o sistema convencional não controla o tamanho de gota. A Incommand controla. Então, esses 88% é só a taxa correta. A gente só tem a nossa taxa correta. Mas o tamanho de gota aqui, ele pode variar. Agora, com a Incommand, a gente consegue controlar o tamanho de gota e a taxa correta. Ou seja, se ele tinha que aplicar 100 aqui, ele aplicou 95% do tempo a taxa correta no sistema Incommand. Outros casos também. Aqui a gente já viu uma calcinha de um pivô. Desculpa, aqui a calcinha do pivô, aqui a gente vê uma área de pivô. Então, a gente tem ali uma economia também em sobreposição, ó, que a gente fala, 4,4%. Convido você que é produtor, fazer alguns cálculos. Pega ali quanto que você gasta por safra de produto, faz as contas aí, 4,4%, o que dá para você, tá? Caso ainda você tenha algumas áreas um pouco mais plantio em curva de nível, ou áreas um pouco mais acidentadas, faz essa conta aí com 14,8% de economia. E vê quanto que isso vai dar. Esse aí você não precisa escrever nos comentários, não. Guarda para você, porque economia é bastante, pessoal. Bom, e aí como que o sistema ele atinge melhor essa taxa-alvo? O sistema antigo é a bomba do pulverizador que vai fazer esse controle. Então, a gente calcula ali que para essa mudança ocorrer, vai chegar ali a mais ou menos 8 a 10 segundos para percorrer toda a tubulação e chegar de fato nos bicos. Agora, com o sistema Incommand, lembra daquela NCV, aquela válvula PWM? Isso é feito direto no bico. Então, como ele trabalha na frequência de 10 Hz, ou seja, ele vai abrir e fechar 10 vezes por segundo sempre, logo, então, esse tempo de reação, se a gente dividir aí 1 sobre 10, vai ser o tempo de reação que vai ser de 0,1 segundos. Tá, aí aqui, vamos olhar o ciclo de trabalho que a gente fala. Percebam que nos 3 ciclos de trabalho diferentes que a gente tem aqui, de 25, 50 e 70, a pulsação sempre foi de 10 Hz, ou seja, ele sempre abriu e fechou 10 vezes por segundo. Se vocês contarem aí, vão ter 10 intervalos. Agora,
o que vai variar? O ciclo de trabalho. Quanto maior o nosso ciclo de trabalho, mais tempo a válvula vai permanecer aberta. Quanto menor, menor o tempo que ela vai permanecer aberta. E esse ciclo de trabalho vai variar entre 0 e 100%. 100% seria um sistema convencional, a válvula 100% do tempo aberta. Além disso, qual um outro benefício? Já estou falando dos benefícios, né? Falei que não ia falar, mas ó, um dos desafios que a gente tem, e aí vocês tiram por conclusão o benefício. Às vezes a gente pode ter problema de fitotoxicidade na parte interna de uma curva e uma maior resistência na parte interna. Isso por quê? Porque o sistema, quando a gente vai fazer uma curva, no pulverizador vai fazer uma curva, a parte externa ela vai percorrer uma maior área e a parte interna uma menor área. Como benefício, esse aí eu vou dar de graça para vocês, o sistema ele tem uma compensação em curva. Ele tem um giroscópio que ele é acoplado no pulverizador e ele percebe quando o pulverizador está fazendo algum movimento. Então ele vai aplicar, vai mandar uma vazão maior na parte externa e uma menor na parte interna, fazendo o recurso de compensação em curva. Seria como o pulverizador estivesse aplicando em linha reta. Então não teremos problema nem com fito e nem com resistência de pragas. Olha aqui, então às vezes você pode estar pensando em, mas minha área é reta, eu não vou ter problema, meu pulverizador não faz muitas curvas. Mas, pessoal, em relação à bordadura, a gente sempre acaba fazendo uma bordadura, e caso você tenha alguma área de proteção também, você vai ter que fazer manobras com o pulverizador, e isso aí ninguém gosta de, ou fito, ou problema com praga também no nosso talhão, né? Então, como explicado, o sistema ele vai fazer um menor volume por área e um maior volume por área no sistema convencional. Com o sistema in-command, essa aplicação vai ser uniforme. E aí, como que ele vai fazer isso, né? Ele vai fazer isso variando o ciclo de trabalho em cada uma das NCVs. Então, ele vai aumentar o ciclo de trabalho em algumas, né? Por exemplo, na parte externa e diminuir na parte interna. Em relação ao sistema convencional também, a gente tem um desafio que é o problema com deriva. Às vezes você está ali em uma coxilha ou você está andando num lugar um pouco mais elevado e você vai estar tendo algum problema, uma situação de vento, por exemplo. Então, quais são, nos sistemas convencionais, quais são os recursos? O que a gente pode fazer? A gente ou pode abaixar a barra, né? E aí, qual que vai ser o problema de abaixar a barra? Vai ter sobreposição entre os leques, né? Então, não sou agrônomo, mas tenho algum conhecimento que tem alguma sobreposição ali de 110 graus, né? Dependendo do tipo de aplicação que você quer fazer. E quando você abaixa a barra, a gente sabe que a gente vai ter problemas de sobreposição em leque. E a gente pode reduzir a velocidade, e com isso a gente vai ter um menor rendimento operacional também. Bom, aqui, não sei se vocês conseguem observar, mas no sistema, a gente consegue setar algumas pressões. Ou seja, eu falei para vocês que o sistema sempre vai trabalhar uma pressão constante, ele vai, mas se a gente tem algum problema de deriva, a gente quer aumentar um pouquinho mais essa pressão do sistema para passar por esse curto intervalo de problema que a gente está tendo, a gente pode colocar uma pressão maior do sistema, sim, e aí salientar esse problema com o vento imediato que a gente vai ter na hora. Bom, além disso, o nosso sistema, eu acabei nem falando disso, né? Foquei bastante no controle da nossa pressão, mas o sistema, ele não é só um bico a bico. Às vezes a gente vai ouvir falar, o sistema bico a bico da Rave, o sistema bico a bico da Case. O que a gente gosta de falar? Para você, produtor, o bico a bico, ele está indo de maneira gratuita, porque o importante nesse sistema você está controlando o seu tamanho de gota. Você sempre está focado no seu tamanho de gota. O bico a bico vai ser um benefício a mais que o produtor vai ter, né? Utilizando esse sistema. É um feature a mais, um benefício a mais que você vai ter. Bom,
Então, foi falado dos desafios. Agora eu trago aqui para vocês os benefícios. Vamos rever eles. Então, a gente tem um controle de pressão do sistema, tamanho de gota uniforme. Melhor resposta à taxa-alvo. Menor sobreposição. Menos trocas de bico. Compensação em curva. Controle de deriva. E aí também tem um outro benefício, ligar e desligar a sessão por aplicativo de celular. Tem um aplicativo para isso, até demonstrar para vocês aqui, ilustrar, mas acho que vai ficar um pouco ruim se eu jogar algum áudio aqui no computador para ilustrar isso para vocês. Mas também tem o benefício. E o benefício do bico a bico não está aqui. Por quê? Porque a gente frisa, esse benefício do bico a bico, ele é algo a mais no sistema. A gente tem esse benefício, vamos colocar ele aqui, ó, benefício 8. Bico a bico. Mas é importante a gente controlar a pressão do sistema, tá? É importante a gente ter esse tamanho de gota uniforme sempre. Pessoal, um outro produto que eu quero comentar com vocês é a injeção direta. A injeção direta, ela é um produto que vai permitir a gente fazer a aplicação de até 5 produtos direto na linha de aplicação. Ou seja, se você tem ali, ó, esse é um mapa de NDVI, e você tem algumas manchas, e você quer aplicar algum produto nessas manchas, você teria que contar com a experiência do operador para isso. Ou então entrar mais de uma vez no talhão para você fazer a aplicação de um outro produto que você julga que vai melhorar essas manchas. Com o sistema da injeção direta, olha que legal, você consegue aplicar herbicida, fungicida, inseticida, tudo ao mesmo tempo. Então você vai ter uma economia de tempo, uma economia em mão de obra, e essa mão de obra você pode realocar ela para outras áreas aí dentro da sua fazenda, da sua produção, e uma economia em consequência de combustível, porque uma vez que se você misturar, por exemplo, um herbicida ou um inseticida, que eles não reagem bem junto, tem que fazer 2 aplicações, ou então você perde a eficiência do sistema. Com a injeção direta, não. Você consegue entrar no sistema e aplicar o herbicida e o inseticida junto. Por quê? Porque não vai ter aquela pré-calda, você não vai ter aquela mistura que você vai ter que fazer, e você vai conseguir fazer essa mistura diretamente na linha de aplicação. Então não gera resíduo, não tem aquela pré-calda, então é um sistema que vai melhorar muito a eficiência do produtor. Outro assunto abordado hoje em dia é a aplicação do dicamba, que segundo as normas, ele é um produto altamente tóxico, né? Então a gente tem alguns mandamentos para o dicamba, alguns ambientais, como a gente já foi falado, e outros que a gente pode controlar e deve controlar, que um deles é a aplicação, tem que ser com gotas muito grossas, a ultra grossas, para não ter problema com deriva, e uma tríplice lavagem do tanque, ou seja, imagina que você tem uma área, você tem que aplicar um produto e também o dicamba. Aí você vai ter que aplicar o dicamba e fazer uma tríplice lavagem do seu tanque do pulverizador para entrar com outro produto. Ou seja, extremamente inviável, né, pessoal? Além disso, tem uma cerca virtual do dicamba. Então, em 50 metros, a gente não pode aplicar o dicamba. Qual a solução para isso? Podemos colocar o dicamba na injetora e no tanque principal, ou colocar o produto que você quer aplicar, ou colocar água para fazer a mistura também, e fazer a cerca virtual e depois ligar a injetora e aplicar o dicamba na parte interna. Pessoal, eu vou voltar aqui com a minha câmera. Deixa eu só parar a apresentação. Pessoal, esse foi o vídeo. Eu sei que foi um pouco curto, tive que passar rápido em alguns pontos também, mas deixa no comentário aí se você tem alguma dúvida. A gente da Riven vai estar à disposição. Deixa meu contato com o pessoal também. Vocês entram em contato com a Pivô e qualquer dúvida estamos à disposição. Pode escrever aí nos comentários alguma dúvida em relação à apresentação, pode dar um feedback também. E se precisando de alguma coisa aí,
a gente está à disposição. A Raven está à disposição, o Pivô está à disposição também. Um abraço. Tchau, tchau.